Olá, muito boa tarde Manaus, muito boa tarde Brasil. Estamos ao vivo com mais um Virando o Jogo no seu 27º episódio. Para você que está do outro lado, meu muito obrigado pela nossa audiência. Estamos aqui no melhor site de notícias do Amazonas, que é o Amazonas Atual. E hoje eu tenho um entrevistado super especial que a gente vai falar sobre um segmento muito bacana, em crescimento no mercado amazonense, que é sobre supermercados. Nós vamos conversar com o superintendente da AMASE, Associação Amazonense de Supermercados. Dentro de alguns minutos vou falar um pouquinho mais sobre isso. Quero convidar você para estar conosco ao longo de mais 40 minutos aqui conversando e falando sobre esse segmento tão importante. E o nosso tema hoje é consumidor, nossa motivação de existir. O setor supermercadista no Brasil é altamente competitivo, com várias redes nacionais e regionais, competido pela participação no mercado extremamente enriquecido e muito aquecido. Temos redes como, por exemplo, Grupo Pão de Açúcar, Walmart e localmente, Grupo Nova Era, DB Supermercado, Veneza, entre outros. Existe uma forte regulamentação no segmento supermercadista, o que leva a ter um rigoroso controle da porta para dentro e da porta para fora, incluindo requisitos de segurança alimentar, controle de qualidade e normas de preços. Algumas tendências que estão aí fazendo parte desse ambiente supermercadista, como por exemplo, produtos exclusivos estão presentes em 34% das casas brasileiras. 4 meses de 2022, os consumidores investiram cerca de 7,68% a mais em produtos de marca própria, que é uma grande tendência do mercado. Produtos exclusivos chegam até a ser 50% de desconto comparando a marcas líderes. E é um segmento que vem crescente com algumas categorias que são muito significativas, como por exemplo o segmento pet, farmacêutico e beleza, que vem tomando espaço nas gôndolas dos grandes supermercados. Eu terei como convidado aqui o meu amigo Alexandre Zucchi, que ele é superintendente da AMASE, é um manauara de coração, reside há 27 anos em Manaus, casado, pai de 2 filhos e também já é avô. É formado em administração de empresa com ênfase em comércio exterior pela faculdade CIESA. Está no varejo há mais de 40 anos, ou seja, com vasta experiência que vai contribuir com essa tarde, trazendo conhecimento e, sobretudo, demonstrando qual o papel efetivo dessa associação tão importante e tão significativa. Atuou em empresas como Americanas, Carrefour, Supermercados DB, Nova Era e no segmento de bens duráveis, trabalhou na Hansons e Móveis Romera. É superintendente da AMASE há 7 anos e vem recolocando a associação junto a 27 associações ligadas à ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados. E é importante ressaltar que o Alexandre Zucchi, estando junto à AMASE, vem levando o nome do Amazonas junto a outros estados, enriquecendo o nosso nome, enriquecendo a nossa associação aqui do Amazonas. O foco da AMASE, consequentemente de seu superintendente, é garantir os direitos dos empresários do segmento de varejo alimentar. Por quê? Porque existe uma legislação um pouco, às vezes, rigorosa demais, sendo responsável por trazer para Manaus o maior evento do segmento de varejo de alimentos. Escutem aí e anotem na agenda, que será o evento chamado Fornecedor do Ano de 2023. Evento este que reunirá mais de 450 pessoas, entre empresários amazonenses, fornecedores, distribuidores e pessoas ligadas ao comércio de forma geral. Estou fazendo um pouquinho de suspense para daqui a pouco a gente passar a bola aqui para o Alexandre. Mas antes disso, eu quero dizer a você que nós estamos com a melhor água do Amazonas, que faz parte aqui da nossa parceria, que é a Água Toia com o maior pH. Então você encontra em qualquer supermercado, loja de conveniência, você tem a melhor água do Amazonas. Continuando, imagine o seguinte, que esse evento, ele reunirá assim, pessoas ali no Vasco Vasques, que é um centro de convenções, né? Muito vistoso, muito bonito, que vai agregar, vai convergir o segmento supermercadista no dia 14 de novembro, com um evento que vem sendo destaque na mídia regional e nacional, no qual nós chamamos de Fornecedor do Ano de 2023. A partir de agora eu tenho a honra e o prazer de estar aqui frente a frente com o meu amigo Alexandre Zucchi. Muito boa tarde, Zucchi, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos do Virando o Jogo que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você e poder, né, falar um pouquinho da nossa associação, falar um pouquinho do nosso segmento, né, que, como você mesmo falou, vem crescendo. É importante, né, para as pessoas,
porque alimento é fundamental para que as pessoas possam continuar vivas. Então, fomenta muito emprego. Exatamente. É uma responsabilidade muito grande, né, hoje de um empresário que vem para o segmento de varejo de alimentos, seja ele, no caso, supermercado, hipermercado, atacados, né, e assim sucessivamente. É isso que a gente vai conversar, é isso que a gente vai bater esse papo. Alexandre, antes da gente começar, eu vou virar aqui a nossa ampulheta, que é o nosso relógio do tempo. Então, tradicionalmente, todas as terças-feiras, a partir das 17 horas, nós viramos aqui a ampulheta, que ela vai norteando aqui o nosso bate-papo. E o mais importante disso é que nós estamos no 27º episódio, ou seja, 26 pessoas já sentaram aí nessa cadeira, trazendo conhecimento, informação e tudo que há de mais relevante no varejo e no empreendedorismo local, nacional e mundial. Alexandre, vamos começar a conversar. E aí a gente quer entender um pouco, que é um segmento muito significativo, a gente vê inaugurando supermercado, né, quase que uma vez por mês tem uma inauguração, né? Você olha para uma região, tem um novo supermercado, daqui a pouco você vira as costas, tem um outro, e assim sucessivamente. Qual a sua macrovisão em relação a esse segmento no Amazonas? Vamos falar um pouquinho, né, dessa questão do crescimento do supermercado, né, desse segmento de varejo de alimentos. Ele não necessariamente vem crescendo só no Amazonas. Isso é uma tendência, ele vem crescendo no Brasil e no mundo como um todo, né? O Amazonas é mais um estado no qual ele vem se desenvolvendo. Por que isso? Porque hoje a preocupação é levar, além de um bom sortimento, comodidades para os seus clientes, para os seus consumidores. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro da sua explanação, até um tempo atrás, a gente tinha lá grandes lojas, né? Todo mundo chegava e colocava assim, lojas enormes. A gente vem observando, sobretudo no sul do país, que grandes redes, né, estão diminuindo o tamanho das suas lojas, né? Estão partindo para lojas um pouco menores, né? Tem uma tendência, não sei se isso é uma tendência ou se é um movimento de algumas redes. Como que você enxerga isso? Marcelo, isso foi uma tendência, tá? Você deixar de ter as lojas grandes, né, para ir para lojas de vizinhança, tá? Mas acaba que o momento em que a loja é aberta, o consumidor ele se torna mais exigente e ele quer mais produtos. Com uma loja grande você consegue ofertar um sortimento aí de 15, 20 mil itens. Com uma loja menor você vai ofertar uma loja de vizinhança em torno de 5, 6, 8 mil itens, né, dependendo do tamanho da loja. Então, o que faz com que o supermercadista ele busque, né, uma loja maior ou uma loja de menor porte é justamente como ele está indo desenvolver a tua empresa. Né? Então, ele pode ter, que nem nós temos aqui, lojas, hipermercados que têm grandes, né, lojas e, ao mesmo tempo, continua também com o supermercado, com a loja de vizinhança. Perfeito. Então, a tendência, ela muda de acordo com o local, até mesmo porque o espaço físico, muitas das vezes, não permite, né? Não permite que você abra uma loja tão grande. Legal. Né? Isso tudo é interessante, e aí a gente vai trazer isso um pouquinho aqui para o contexto atual, né? Que você já passou por grandes empresas como Americanas, como Carrefour, né? E desenvolveu um excelente trabalho. A própria Ranços durante algum tempo, e hoje está como superintendente da Amase. E como que a Amase apoia os supermercados? Qual que é o papel da Amase nesse contexto? O papel da Amase principal, você falou no início, né, é ajudar a entender as questões regulamentares, né, do dia a dia. Essas questões, elas não são só estaduais. Né? Nós temos a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Supermercado, que trabalha a questão da federação, né? Ou seja, quando se tem uma lei que ela é direcionada a todo o país, de âmbito nacional, a ABRAS faz esse papel e na legislação municipal e estadual a Amase tem esse compromisso, né? Até mesmo porque muitas das vezes a lei, quando ela é criada, ela não é compartilhada. Isso é uma das coisas que a gente vem buscando melhorar, vem buscando mudar com os nossos legisladores,
né? Ou Teve seja, até uma confusão, aquela questão das sacolas, não foi? Tem. Uma hora coloca a sacola, não pode, outra hora pode vender, não pode vender. Eu sei que isso virou uma grande confusão. E como que a AMASE pôde intervir nessa questão, por exemplo? Então, Marcelo, a sacola realmente é uma situação muito delicada, né? Hoje, por exemplo, nós podemos vender a sacola, tá? A lei permite que a gente venda a sacola. A grande dificuldade está em você ter uma indústria aqui no Amazonas que produza a sacola da forma que está a lei. E a própria lei estadual, ela também permite que você doe a sacola. Então, você também pode doar, uma vez que ela não é. O que nós, enquanto associação, nós enxergamos o melhor cenário? O melhor cenário é aquele que dá a oportunidade do consumidor escolher. Okay. Né? Eu tenho todo o poder de decisão. Eu quero levar minha sacola de casa, eu levo minha sacola de casa. Eu quero aproveitar uma caixa que está no supermercado, pego a caixa e coloco no meu carro e levo. Ou naquele momento que eu não tenha tido a lembrança, mas vou precisar fazer uma compra, eu possa ter a disponibilidade da sacola. Né? Seja ela cobrada, seja ela doada. Quando fala em cobrar a sacola, não é uma questão de cobrar pela questão de ter um lucro. Ninguém tem lucro em sacola. Né? Isso aí, às vezes, você vê aí algumas mídias, porque o empresário ele vai ficar rico vendendo sacola. Não existe isso. Tá? Mas a questão da sacola, ela é um único meio hoje que você tem como, por uma necessidade de carregar suas compras, você utilizar. Perfeito. Né? Então, é mais isso. Eu entrei nessa questão mais para a gente entender o papel da AMASE e saber exatamente como que ela vem atuando. E aí eu te pergunto, o que foi mais, dentro desses 7 anos que você está como superintendente, qual foi o papel mais relevante? Assim, qual foi o fato mais intrigante que a AMASE precisou atuar de maneira muito ostensiva para combater ou para trazer benefício para os seus associados? Foi a Covid. Nosso trabalho, tanto meu, quanto do presidente, quanto da nossa diretoria, foi muito forte para que a gente conseguisse manter as lojas abertas. Né? Ao contrário de alguns estados que manteve suas lojas parcialmente fechadas ou até mesmo fechadas, nós conseguimos manter 100% todos os dias as nossas lojas abertas, contratando mais pessoas, porque nós também tivemos associados nossos, funcionários nossos que foram acometidos pela Covid, precisavam sair, então a gente precisava contratar mão de obra para que atendesse, né, o público. Tivemos uma parceria maravilhosa, um apoio 100% do governo do estado. E um desafio, né, Alexandre? Porque as primeiras mudanças, higienização, aquela questão daquelas telas de acrílico sendo colocado no caixa, uma série de e muito rápido, de protocolos. Né? Exato. Os protocolos eles vinham toda semana, 2 vezes por semana era algo. Imagina a gente passar por uma situação que você tem que doar álcool em gel para as pessoas que estão adentrando ao supermercado poder limpar as mãos. Só que chegou um momento que não existia mais álcool em gel para vender no Brasil. Perfeito. E como é que você faz? Aí você conversa com o pessoal da Devisa, que foi também muito parceiro, e aí chega na hora e entende-se que lavar as mãos tem tanto efeito quanto. E aí muda e você vai se readequando justamente a esse processo. Então, a AMASE ela começa aí a ser um intermediar, né? Sim, sim. E esse foi o grande papel nesses últimos 7 anos, porque a Covid é uma coisa que marcou para todo mundo, sim, né? Sim, a AMASE, ela teve esse papel de fazer como que a população tivesse, né, a sua alimentação, porque fomos os únicos lugares a estar aberto. Não, né? Teve gente que teve consumidor que se arrumava para ir no supermercado. Né? Engraçado. Porque era o momento dele poder ter uma certa... Parecia que você estava indo no shopping, né? Por causa que você não podia sair de casa, você não tinha nenhum outro tipo de diversão, você não tinha nenhum outro local para poder estar. Então, o supermercado parecia um shopping. Era um momento de, entre aspas, obviamente, era um momento que você ia ali pensando que você estava
você podia Esquecendo um pouco. saindo do cerco, né, das suas paredes dentro da sua casa. É isso. E aí, Alexandre, a gente já conversou isso já em alguns momentos, né, fora desse aqui do programa, mas eu quero voltar uma discussão aqui contigo que eu acho super importante. Que, por exemplo, né, o supermercado ele acolhe muitos trabalhadores. Né? Ele tem assim um papel de gerar muitos empregos. E ninguém nasce falando assim, eu quero trabalhar no supermercado. Né? A partir de amanhã eu vou ser operadora de caixa. Olha, eu nasci para ser repositor. Olha, eu vou ser um açougueiro, eu vou ser um peixeiro. Não acontece isso. Né? Então a gente sabe que a mão de obra, muito embora ele seja assim, um gerador de emprego, mas ele tem uma dificuldade de seleção, de contratação, pela própria formação. Como que você vê a questão da educação e do treinamento de funcionários no segmento supermercadista? Então, Marcelo, você foi muito feliz nessa sua colocação, porque é realmente isso que você falou. Ninguém vem preparado para o varejo de alimento. Porém, nós somos o maior segmento que emprega o primeiro emprego. Seja esse no supermercado de grande porte, no mercado pequeno, né? Nós somos aquele que o primeiro emprego sempre é procurado. E com isso as pessoas vêm sem experiência nenhuma. Tá? Desde experiências simples, como até mesmo entender, né, sobre mecanismo de comando, até mesmo se aperfeiçoar, buscar, né, sem saber o que ele quer ser. A própria operação de caixa, ela tem complexidade. A partir daí as pessoas vão entendendo o seu papel, vão formando suas opiniões e se desenvolvendo para saber o que ele quer. Né? Principalmente hoje, esse perfil de primeiro emprego que é tão rápido, né? Que é tão pensa rápido. Treinamento. Treinamento é fundamental, Marcelo. Eu não vejo uma outra forma de você levar o conhecimento que não seja através do treinamento. Tá? As pessoas precisam se desenvolver. E quando você dá o treinamento para o operador de caixa, para que ele possa crescer dentro da empresa e ele crie a vontade de amanhã ele se tornar um fiscal de caixa, depois um chefe da área de caixa, ele vê que no treinamento ele pode conseguir chegar lá. Isso não vai só para frente de caixa, isso vai para reposição, sim, isso vai para as oportunidades que são geradas em outras áreas. Né? Nós temos a questão da liderança, o líder de supermercado, a liderança de supermercado, o gestor de supermercado, não necessariamente é uma pessoa que veio de uma faculdade, são pessoas que tiveram a oportunidade dentro do próprio segmento, dentro da própria rede, a maioria deles dentro da própria rede teve a oportunidade de ir se desenvolvendo e chegou, sabe, a ser um gestor, né, ser um gerente, ser responsável por dar novos treinamentos. Então, é fundamental o treinamento. Alexandre, é interessante esse viés que a gente está conversando, porque a gente atende uma rede de supermercados que tem 4 lojas e a gente tem um trabalho de treinamento contínuo, seja com a liderança ou com os colaboradores de modo geral, né, sempre buscando a excelência no atendimento, um padrão de atendimento, sempre buscando valorizar, né, ali o açougueiro, o peixeiro, cada colaborador, para que ele seja voltado para o cliente. Da mesma forma, a gente percebe que tem uma escassez de líderes no mercado. Né? Então, se você tem uma dificuldade, né? Quando você vai para o mercado contratar, eu preciso contratar um gerente, né? Falta gente qualificada, né? Muitas vezes gente é de segmento. E o que a gente está percebendo, um movimento muito interessante, que as próprias redes de supermercados estão investindo nos seus talentos internos. Né? Então, na preparação, na formação, né? Numa imersão de líderes e nesse trabalho continuado para que ele possa assumir a loja e ali desenvolver aquele papel, que não é fácil. Né? É um trabalho árduo, é um trabalho que a qualquer tempo, a qualquer hora, e você tem que muitas vezes atender o cliente, você tem que cuidar da reposição, você tem que cuidar de vários momentos. Então, a gente acredita que realmente o treinamento é de fundamental importância. E nós já tivemos uma parceria na Amase, onde nós fizemos um treinamento voltado para líderes, né? E como que você vê, neste momento aqui, para os próximos meses, ou para o próximo ano, como que a Amase vem projetando a questão da qualificação de pessoas para o seu segmento? Então, Marcelo, a gente já vem no decorrer do ano com os treinamentos operacionais, tá? E o próximo ano a gente já tem, né, o que nós estamos tentando
chamar de Universidade de Líderes, mas esse nome ainda não é oficial, né, que realmente é fazer como que as pessoas que estão hoje na liderança passem por uma capacitação, não uma capacitação acadêmica, não seria esse o caso, mas sim de uma forma prática, de estar preparado, né, na prática, conhecer um pouco sobre o direito trabalhista, né, na questão de comando, conhecer um pouco de contabilidade, administração, ou seja, dar ferramentas para que ele possa ir se desenvolvendo, ir crescendo e melhorando a sua atuação, porque é isso que o empresário espera. O empresário espera que aquele profissional que está ali naquela função, ele traga resultado, né? O subordinado, ele quer que aquela pessoa que está ali liderando ele tenha também as atitudes que faça como que ele também cresça. As ferramentas, né, de gestão, então, assim, né? tudo isso, o líder de um supermercado hoje, o gestor, um gerente, para ele é extremamente importante estar capacitado. Perfeito. Tá? E nem sempre somente com uma faculdade, ou indo buscar através da parte acadêmica, porque ele talvez não consiga, né, chegar tanto quanto ele vai conseguir dentro de uma porque formação. Porque tem muita particularidade, né? Nós fizemos um trabalho agora há pouco tempo com uma rede local, e eles têm lá o mercado, que eles inauguraram um segmento novo dentro dessa rede, e a gente foi treinar exatamente os repositores, né? E a gente viu ali que ele tem o conhecimento macro, mas do dia a dia, a operação precisa ser feito, é o martelinho, todo dia, todo dia, todo dia. Gente, a gente está num papo super legal aqui com o Alexandre Zucchi, que ele é superintendente da AMASE, Associação Amazônica de Supermercados. A Ana está ali no chat conversando com as pessoas, e eu vou pedir agora para o Alexandre que ele possa saborear a melhor água do Amazonas, com o maior pH, que é a água Toia. Enquanto ele saboreia a água Toia, eu vou chamar a sua atenção para o nosso momento super especial e super importante, que é uma prestação de serviço, que são as nossas vagas de emprego. E essas vagas de emprego, como que surgem? A partir dos nossos clientes, dos nossos parceiros, e se você está do outro lado e você precisa de um profissional, nós podemos anunciar essas vagas e, consequentemente, nós enviamos para você os currículos, nessa massa de currículos nós vamos ter acesso. Aos nossos clientes, nós temos uma prestação de serviço onde nós identificamos o talento de acordo com o perfil desejado e, a partir desse perfil, nós enviamos o profissional para que ele participe do processo seletivo. Então, anote aí um telefone super importante, o WhatsApp, que é o 985904300, que você pode enviar o seu currículo a partir de agora. Se não é para você, pode ser para o seu primo, para sua prima. E atenção que a gente tem vaga super legal para quem está começando. Ou então você pode apontar a câmera do seu telefone celular para o QR Code que aparece na tela a partir de agora. Então a primeira vaga que nós temos é a vaga de atendente. Então você que tem facilidade de comunicação, você que gosta de trabalhar com o público, você que quer interagir com pessoas, é uma oportunidade super legal. Por quê? Porque muitas vezes essa vaga de atendente você pode vir para o primeiro emprego. Então você que está aí buscando uma colocação, olha, eu quero o primeiro emprego, quero começar a ter uma renda, eu quero começar a minha carreira profissional, a oportunidade é agora como atendente. Então você aponta o seu celular para o QR Code que aparece na tela e você vai se candidatar a essa vaga. Temos uma vaga também para analista de marketing. Esse analista de marketing, ele precisa ter experiência no segmento, é importante que ele tenha lá noções de marketing, esteja cursando a partir do 6º período de marketing ou administração com ênfase em marketing, para que ele possa desenvolver essa função de analista de marketing. Temos a vaga de operadora de caixa. Então, operadora de caixa com experiência, que já tenha passado por outras oportunidades como operadora de caixa, você pode se candidatar também a essa vaga neste momento, enviando o seu currículo para 98590-4300, direto no nosso WhatsApp ou através do QR Code que aparece na tela. E é importante você não deixar para amanhã. Por quê? Porque o processo seletivo, ele começa a partir do momento que nós recebemos o seu currículo, isso vai para uma base de dados, é feita uma pré-seleção. A partir daí, nós entramos em contato, fazemos a primeira entrevista digital e você tendo êxito nessa entrevista, você permanece no processo ou não. Mas é importante salientar que nós temos a preocupação que, se for interromper o processo, você será avisado naquele instante. Temos a vaga também de supervisor de restaurante.
Então, você que está buscando aí a oportunidade, que já tem vivência na área de restaurante, que já passou, já tem vivência nessa área alimentar, já ocupou cargo de liderança como coordenador, como líder, pode se candidatar à vaga de supervisor de restaurante. E também temos a vaga de estagiário administrativo. Então, você que quer fazer estágio de 4 ou de 6 horas, você pode participar do nosso processo seletivo. Então, envie agora mesmo o seu currículo para 985 90 4300, ou se você apontou o seu celular para o QR Code que apareceu na tela, com certeza você já está fazendo parte do processo seletivo, encaminhando o seu currículo. E um detalhe super importante, não temos custo algum. Esse é um serviço de utilidade pública que não tem custo algum para você e você vai ser incorporado ao mercado de trabalho, seja para o primeiro emprego ou para a recolocação, que é super importante. Afinal, nós estamos aí há 3 meses do final do ano, praticamente, e agora tem, inclusive, muitos mercados que começa o processo de contratação, né? Os shopping centers, lojas, o varejo como um todo começa, então é uma grande oportunidade de você entrar nesse momento e, se você tiver um bom desempenho, quem sabe permanecer fazendo parte do quadro dessas empresas que estarão contratando. E agora eu vou voltar aqui com o Alexandre Zuc, que é o superintendente da AMASE, e agora a gente vai falar um pouco, Alexandre, sobre o evento que está sendo aí o assunto do momento, né? A gente conversa, a gente ouve falar, está vendo na mídia. O que exatamente é esse evento Fornecedor do Ano promovido pela AMASE? Então, Marcelo, o evento Fornecedor do Ano é uma sequência de eventos que nós estamos trazendo, né, para o Amazonas. Hoje, no Brasil inteiro, das 27 estaduais, tá, mais de 15 estaduais já fazem as suas feiras de negócios nos seus estados. Tá? Inclusive, a própria Abras, ela acaba fazendo a dela também, em São Paulo, e nós percebemos que estava na hora de trazer uma feira de negócios com as grandes empresas para o Amazonas. Ano passado, nós tivemos, após a pandemia, nós tivemos uma feira em São Paulo, que é uma feira de supermercado, a APAS, e o que aconteceu? Muitos supermercadistas locais que levaram suas equipes de compradores, suas equipes de gestores para a APAS, não conseguiu ter um resultado positivo, né? Porque muito cheia, muita gente, vai gente do mundo inteiro. Estava lotado, nunca foi um evento assim sensacional. Exatamente. Mas para fazer negócio não foi positivo. E aí nós, entendendo desse momento, falamos, não, é o momento agora da gente começar a trabalhar. Foi quando nós fizemos a primeira convenção, tá, da AMASE, ano passado, no Estúdio 5, em novembro também, que foi a questão de entender como seria a percepção do nosso consumidor, do nosso público, né, como o supermercadista estaria vendo. Trouxemos parceiros, distribuidores para dentro. Vocês montaram o supermercado inteligente, montamos supermercado, fizemos a premiação de fornecedor do ano de 7 categorias, né? Trabalhamos com palestras de pessoas que veio também de fora para falar um pouco de tecnologia, falar um pouco de mercado, de momento. Então, e aí o evento foi um sucesso. A diretoria se reuniu, né, e tomamos a decisão de fazer a feira. Só que uma feira para o Amazonas não acontece da noite para o dia. Então, a gente tem que criar essa cultura, né? Decidimos que a feira ela irá acontecer, e agora eu estou falando de primeira mão para você, né? Olha só, olha, não era nem esse o momento. Isso é um furo direto aqui no Virando o Jogo. Quando acontece a primeira feira? Acontece em setembro do ano que vem. Olha só que legal. Então a gente vai ter agora esse evento, que é o Fornecedor do Ano 2023. Exato. E no próximo ano já temos uma feira de supermercado no Amazonas. Exatamente. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Não, fantástico. E assim, para que essa sequência, né, de eventos voltado, ligado ao supermercado deixasse de existir, que a gente quebrasse, nós então entendemos que trazer o fornecedor do ano, que também é uma tendência que cresce, né, no Brasil inteiro, enquanto não feira, mas como reconhecimento, né, como aquele parceiro, como ele se comportou, né, no decorrer daquele ano, junto aos supermercadistas, era importante, então nós estamos realizando ele.
São quantas categorias? São 18 categorias, tá? E aí são 23 famílias. Né? Então, por exemplo, commodities, você tem mais de uma família, você tem o arroz, você tem o trigo, né? Na categoria de commodities. E como que vai ser essa escolha do fornecedor? Como a escolha essa do dinâmica? fornecedor Você não quis falar nos bastidores, agora vamos falar aqui ao vivo e a A cores. escolha é feita pela Nielsen. A Nielsen hoje é a maior empresa no varejo de pesquisa. que faz pesquisas, tá? Ela já faz hoje os 500 melhores supermercadistas do Brasil para Abras, ela já faz a pesquisa para Não, tem expertise, né? Isso é sensacional. E nós entendemos que era a melhor forma de fazer. Né, trazer uma empresa séria que dá credibilidade, uma empresa que vai mostrar que realmente o evento ele veio para ficar. Né? Então Mas qual a dinâmica dessa pesquisa? Quem é que ela vai pesquisar? Ela pesquisa os supermercados, né, na questão de 4 fornecedores por família. Então vamos falar que no infantil nós vamos ter 4 fornecedores que está ligado a produtos infantis que vai estar. E aí você pergunta, quem são, Alexandre? Eu ainda não sei também, porque eu só fico sabendo uma semana antes dos ganhadores, para poder entrar em contato, chamar, para que não haja haja uma total isenção. Exatamente. Realmente. Então a gente não sabe, não tem nenhuma, não sei quem são as pessoas, não sei quem são as empresas. Né, nesse caso. Que serão os escolhidos fornecedores. Mas teremos expositores locais. Não, nós temos, assim, por se tratar de um jantar, tá, nós vamos ter uma recepção, onde nós estamos trazendo 2 fornecedores, tá? A Fênix, que é uma distribuidora nossa aqui local, que vem com a Carolina, tá? Uma empresa do sul do país, que eles representam aqui. Vamos trazer a Natan, né? Natan Congelados, que é um grande parceiro nosso. 2 grandes players, né? Que a Fênix faz parte dos 500 maiores arrecadadores de ICMS. Exato. E a Natan no segmento aí de panificação, né? Vem crescendo no segmento de congelados, vem se solidificando cada vez mais. Exatamente. Inclusive é nosso parceiro. E estamos trazendo também a Ambev, né, que vai estar recebendo ali junto com esses 2 parceiros. O que nós temos de novidade é a Ituana, é uma empresa de aguardente, né, de Itu, que fez questão de vir para Manaus, né, bacana, ele quis conhecer, ele quer mostrar e escolheu o Amazonas, né, para poder fazer esse lançamento aqui. Da cachaça. Da cachaça. Nós estamos de cachaça. Mas de cachaça a gente entende. Vai ser no dia 14, tá? Vão ter mais de 120 supermercadistas, tá? Estamos trazendo supermercadistas do interior e estamos trazendo 4 presidentes de associações aqui da região norte. Então, o presidente do Acre, né, da Associação Acreana de Supermercados está vindo o presidente de Roraima, de Rondônia e do Pará. Inclusive, no Pará, nós fizemos o convite ao ex-presidente do Pará lá, o Fernando Yamada, e estamos assim aguardando ele confirmar com a agenda que vai agregar bastante para a gente. Temos também o apoio da Abras e acredito aí também estamos torcendo para que tenhamos a presença do presidente da Abras, João Galassi, que hoje vem fazendo um trabalho muito sério, que é sobre a isenção de imposto na cesta básica. Né? Hoje a gente vem aí falando aí da reforma tributária, e a busca incansável do Galassi é justamente tirar o ICMS da cesta básica. Mas a gente vem ouvindo aí uma certa conveniência positiva nesse sentido. Sim, mas assim, a gente precisa trazer isso para agora e não só para a implantação lá 2027. Na frente, 2027. Entendi. Então é isso que a gente quer. E assim, já que o Senado, já que todo mundo entendeu que a cesta básica pode isentar, por que não trazer para agora? Perfeito. Então é esse o trabalho que a Abras vem fazendo, fortíssimo em Brasília. Muito interessante. Junto aí com os nossos governantes.
Voltando um pouquinho a falar desse evento, né, do Fornecedores do ano 2023, promovido pela AMASE, me diz uma coisa, qual que é a parte mais gratificante de ter um evento desse porte aqui no Amazonas? É mostrar, né, que para todos os fornecedores e convidados e pessoas que não são daqui, pessoas que estão aqui, que a gente está caminhando na mesma linha do mundo inteiro. Né? Hoje, um dos maiores eventos no mundo chama-se a NRF. Perfeito. Né? Então, que nada mais é do que uma feira De varejo. Né, de varejo. Você tem em Dubai também uma outra feira de varejo também. Então, assim, a gente está caminhando e colocando essa questão do varejo, né, do supermercado, de feira de supermercado, dentro de um calendário aqui do Amazonas. Né? Nós temos outras iniciativas, né, que são feitas aqui, e a gente pode ter também a feira de supermercado. Eu quero aproveitar para a gente ressaltar que o ano passado nós estivemos juntos, né, fizemos parte, inclusive, do jantar da AMASE, que foi em São Paulo, né, durante a APAS, que foi extremamente interessante. E esse ano também pudemos prestigiar, a feira que foi feita também na AMASE, aqui no Amazonas, no Estúdio 5. Foi esse ano ou ano passado? Ano passado. E esse ano a gente vai estar juntos também lá nessa Fornecedores do ano 2023. Presidente é o Bruno Braga. Bruno Braga. O Bruno está devendo uma visita para a gente. É importante. Estou falando no ar, né? Para a gente convidar o presidente da AMASE para que ele venha até aqui tomar a melhor água do Amazonas conosco, falar um pouco desse papel da AMASE, falar dos associados, que é uma entidade de muita representatividade muito importante. Por isso que nós colocamos aqui como tema do programa, né, devido à grandeza, consumidor, motivação para existir. Então nós precisamos do consumidor, que é o cliente final, mas da mesma forma nós precisamos de uma entidade que esteja aí, né, trazendo benefícios e lutando para que esse segmento possa cada vez ser mais pujante, possa oferecer cada vez mais emprego e, sobretudo, oferecer atendimento de qualidade para os seus clientes. Então fica aqui o convite para o Bruno, Alexandre, para ele estar conosco aqui num próximo momento, preferencialmente, inclusive antes do evento, para a gente falar um pouquinho mais sobre o evento aqui. Perfeito. Vai ser interessante. Alexandre, eu vou pedir para que a gente dê uma pausa aqui, a gente já volta para o nosso bate-papo, que agora eu quero chamar a tua atenção para você que faz parte do nosso hall de telespectadores, que está conosco aqui, seja em Manaus, seja em São Paulo, seja em Portugal, seja em Dubai, seja onde quer que seja. O nosso programa hoje ele é intercontinental. Há 2 semanas atrás tínhamos alguns amigos que estavam em Roma assistindo aqui o Virando Jogo. Estivemos no Pará, lá em Capanema, tem gente assistindo o Virando Jogo. E isso é muito legal, que a gente começa a propagar e levar o nosso propósito, que é levar conhecimento sobre empreendedorismo e negócio, sempre trazendo um convidado especial para que possa conversar com você e levar um pouco de conhecimento, um pouco de informação. E eu quero chamar a tua atenção agora para a nossa Academia de Líderes, que é o maior treinamento, é o melhor treinamento voltado para a formação de líderes. São 15 horas de treinamento para você que é líder e ou futuro líder. Nós tivemos mais de 5.000 pessoas que já passaram conosco na Academia de Líderes e você pode acessar agora através do nosso site www.ibvv.com.br. E se você tiver alguma dúvida, nós temos lá as nossas atendentes para lhe atender da melhor forma através do WhatsApp 98590 4300. Isso nós temos treinamento de turmas abertas, onde você pode se inscrever individualmente, ou nós podemos fechar um treinamento in company, na sua própria empresa, trazendo para a cultura da sua empresa, adequando ele. Nós temos lá, obviamente, nós temos a linha mestra em 5 módulos super legais. Então a gente fala sobre liderança, pensamentos e mudança, e o novo conceito que é a meta-liderança. Falamos lá sobre marketing pessoal e postura ética, a importância de você, né, como que é importante você conduzir a sua marca pessoal. Falamos da importância de você utilizar da melhor forma as ferramentas de gestão. Temos o 4º módulo, que são negócios disruptivos, então a gente traz a inovação, as principais ferramentas que você pode inovar e realizar disrupção na prática. E disrupção não é só inovação tecnológica, mas é atitude, visão de dono e ser empreendedor setorialmente.
E no 5º módulo nós temos lá planos de negócio e planejamento estratégico. Então se inscreva agora mesmo através do 98590 4300. Nós temos relatos super legais. Entra lá na nossa página www.ibvv.com.br que vai ver relatos super bacanas de gente que já passou conosco. São mais de 5 mil pessoas que estiveram conosco, que a gente leva essa experiência do dia a dia, levando essa formação, essa qualificação. E aí eu vou retornar, até porque a nossa ampulheta do tempo já está aqui, né, pedindo passagem, para perguntar para o Alexandre o seguinte: nós estamos vivendo aí num mundo de experiências, né? Toda experiência. E como que deve ser a experiência ideal de um cliente ao adentrar um supermercado, um mercadinho de bairro? O que ele precisa encontrar? E isso é legal você responder, porque tem muita gente que possa não conhecer a Amase ou que possa estar buscando como que ela faz para se associar e qual que é a visão da Amase nesse sentido. Qual que é a experiência no supermercado, mercadinho deve proporcionar ao seu cliente? Bom, Marcelo, a experiência é única. O momento em que o cliente ele tem uma experiência, que o nosso consumidor tem uma experiência agradável dentro do supermercado, automaticamente ele começa a fidelizar, sabe, aquela loja, aquele supermercado, aquela área, e ele volta mais vezes. E o que faz o cliente se sentir bem? Primeiro, é ter um bom sortimento, porque a coisa agradável é ele chegar a encontrar aquilo que ele está procurando, né? Ter uma loja agradável. Tem que ter produto, loja, né? Tem que ter produto. Tem que ter produto. Uma loja, sabe, organizada, fácil, clara, né? De ele conseguir se comunicar com os produtos. Atendimento, né? Se eu me proponho a ter uma área de atendimento, então é importante que eu tenha pessoas treinadas no atendimento, né? É o boa tarde, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E que aquela frase, né, em que eu posso ser útil, realmente em que eu posso ajudar, ela realmente faça parte, né? E não apenas fique na blusa do associado. Então, essas experiências, né, a preocupação, né, com os preços estarem corretos ao chegar no caixa, né, para que o preço da gôndola tem que ser o preço no sistema. Tem que ser no sistema. Tudo isso faz com que o cliente ele tenha essa experiência positiva e com isso faz com que ele volte, né? Ele volte, porque o cliente, quando ele tem uma experiência positiva, ele volta. O preço faz parte do negócio. Perfeito. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa super interessante, qual que é o ganho que o empreendedor que está nesse segmento, ou pretende entrar no segmento de alimentos, que ele terá ao se associar à Amase? Olha, ele participa, né, desse grupo de supermercadistas que, por si só, fortalece o segmento através de assembleias, através de reuniões, através de discussões, né, sobre o varejo de alimento como um todo. Ele passa a ter o suporte jurídico, né, que é interessante. Ele participa de um clube de descontos, né, ele tem outros benefícios, né, como a parceria que a gente tem com o IBVV, né, que uma vez ele estando com a gente, ele tem descontos, preços diferenciados, né, e o suporte técnico mesmo, né? Às vezes ele precisa de algo que ele não tenha a informação. A Amase está ali para isso. E o mais importante, né, Zuki, é ter uma entidade que possa o representar, né? E quando tem uma entidade que possa o representar, ele acaba criando força, né? Isso é muito importante no Brasil, sobretudo, essas entidades patronais para que possam preservar, né, o negócio. E quando eu falo preservar o negócio, preserva o emprego. Hoje a Amase está presente em várias instituições, né, como parceiro, fazendo parte do conselho, né? Hoje nós temos cadeira na Associação Comercial do Amazonas, que é a Associação Mãe. Participamos do Conselho Nacional de Pesca, de Agricultura, participamos do Conselho de Segurança Alimentar, do Conselho de Desenvolvimento Agrícola, ou seja, tudo isso, né, faz essas parcerias para que a gente possa estar ajudando, né, os empresários desse segmento estarem bem relacionados, né, estarem tendo acesso aos supermercados. Perfeito. Caminhamos para o final desse bate-papo super legal e
Uma pergunta antes da gente ir para o que nós chamamos de vai e vem. Qual foi a virada de jogo mais importante na sua vida? Pessoal ou profissional? A decisão de vir para Manaus. Manaus é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que, se as pessoas tiverem força de vontade, as pessoas crescem, as pessoas se desenvolvem, seja daqui, não sendo daqui, tem espaço para trabalhar. É uma terra de oportunidades. É uma terra de oportunidades. Então, assim, eu poderia até fazer uma brincadeira falando que Manaus é o sonho americano. Porque você vindo para Manaus, você com vontade de trabalhar, você conquista as coisas que você almeja para a sua vida, para a sua família, seja ela para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Legal. Gente, a gente está chegando ao final e a gente já vai voltar com o Alexandre para fazer o vai e vem com ele, que são 7 perguntas de resposta rápida. Mas antes disso, eu quero indicar para você um livro super legal, que são Gatilhos Mentais. E esse livro é super, super interessante para que você possa... de maneira simples, através de uma comunicação muito acessível, entender mais sobre vendas, né? E você vai conseguir ter acesso ao que que eles chamam de a coroa de ferro dos gatilhos mentais, ou seja, 4 gatilhos que efetivamente fazem você ter uma boa comunicação para você conseguir vender mais. Eu achei super interessante, eu li esse livro, ele traz algumas ideias super legais. E ele vem falando aí depois dos 18 gatilhos emocionais, né? 6 gatilhos lógicos, mas qual que é o intuito? É a gente estabelecer insights, é a gente criar percepção daquilo que está ao nosso redor, que muitas vezes a gente só precisa só de um gatilho para que a gente possa alcançar e ter uma boa ideia. Então eu indico para você, Gatilhos Mentais, super bacana essa obra. Essa obra aqui é do Gustavo Ferreira, então você consegue encontrar aí super fácil, né, pela internet, você pede, chega em 7 dias na sua casa. Eu só não vou falar o nome da livraria, porque senão a gente paga royalty aqui e não dá. E tudo isso no oferecimento do Amazonas Atual, que é o melhor site de notícias. Nós temos mais de 1 milhão de visualizações mês. Então aqui você está no local certo de informação, entretenimento, comunicação e notícia de qualidade. E agora eu quero chamar a sua atenção para o assunto do dia. Nós falamos aqui sobre a importância da Amasa, do segmento do supermercado, e eu quero trazer para você como é importante, né, algumas tendências que estão aí fazendo parte desse universo supermercadista. Então, primeiro, o supermercado precisa apostar em sortimento, ele precisa ter um bom sortimento, ele não pode deixar de ter produto para atender o seu cliente. Segundo ponto importante, eficiência operacional. Isso parece... um jogo de palavras, mas hoje no segmento supermercadista é super importante. Você fazer mais com menos e fazer bem feito. É você ter rotina e fazer bem feito. A experiência que você tem que proporcionar ao seu cliente, desde a hora que ele entra no seu estabelecimento, a hora que ele está ali circulando pelos corredores, a hora que ele chega no açougue, na peixaria, na área de laticínios, na padaria, a hora que ele pede uma informação, então ele tem que ter uma experiência positiva. Experiência de atendimento, experiência de produto, experiência de ter uma boa capacidade visual de enxergar o produto, uma boa precificação, então essa experiência é importante. Dentro ainda do segmento do supermercado, hoje é uma tendência mundial você possuir marca própria. E isso vem sendo trabalhado de maneira diferente. No passado, algumas redes tiveram um equívoco achando que marca própria é você colocar o pior produto com a sua marca para vender barato. Não é isso. Hoje o conceito é completamente diferente. É você valorizar o seu produto para que você possa agregar valor à tradição da sua marca junto ao produto. Tem gente especializada fazendo um trabalho fantástico sobre isso, né? Nós tivemos agora, no início do ano, com Adriano Sá, em Nova York. Ele é especialista em marca própria, tem esse conceito que a gente enxerga muito presente nos Estados Unidos, e isso hoje tem uma forte penetração no mercado nacional. E a valorização do consumidor. Então, com esses 5 pilares, você consegue ter êxito no seu negócio, você consegue perdurar a sua marca, você consegue ter um crescimento e capilaridade. E, obviamente, tem que ter preço justo. E eu vou voltar aqui com o Alexandre Zuc, que é o nosso superintendente da Amase, para fazer 7 perguntas de resposta rápida, Alexandre. Agora aqui aquele negócio vai e vem, não tem por onde fugir. O que é mais importante? Cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é? Você desenvolver a si e os outros. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Humildade. Com humildade você chega em qualquer lugar. Sua maior alegria? Família. Seu diferencial?
poder ter passado por grandes empresas e ter tido a oportunidade de treinar muita gente. Qual legado você quer deixar para a humanidade? Acreditar que você consegue, com o seu trabalho, alcançar o êxito que você precisa para ter uma boa vida, para dar uma boa vida para sua família, para você ter boas pessoas ao seu redor. Quem é Alexandre Zucchi? Um jovem, né, que busca aí todos os dias trabalhar muito, sonha, motivado com pequenas coisas e que acredita que vai conseguir ainda chegar lá. E o chegar lá nesse momento, porque depois ele muda, é a nossa feira da Amase 2020, a feira do Amazonas, né, 2024. Alexandre, vamos aproveitar esse minutinho que a gente tem para a gente deixar para o nosso telespectador o endereço da Amase do Instagram e também o telefone celular. É super importante. Está aparecendo na tela, mas é importante você verbalizar isso para que as pessoas possam anotar. Então, a Amase fica na rua Franco de Sá, 310, edifício Atrium, sala 102, ao lado da Cefaz. Tá? Instagram? O Instagram é Amase Oficial. Tá? E o contato é o 92991581824. Perfeito, Alexandre. Eu quero agradecer muito a sua presença, esse bate-papo. Obrigado. Viu como foi rápido, passou rapidinho. Dá aquele frio na barriga, mas aqui a gente toma aquela aguinha tóia, a gente vai descontraindo. A Ana Cristina está ali do outro lado, o ambiente legal. O Will está lá, né, tomando conta aqui do estúdio. A gente consegue passar por esse momento aqui super legal, levando informação, levando conhecimento. Alexandre Zucchi, superintendente da Amase, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela presença. Obrigado, Marcelo, obrigado à equipe aí. Tenham mais sucessos, né, aí que não virando o jogo. Conte com a gente. E eu quero finalizar dedicando esse programa hoje ao Dia das Crianças, dia 12 de outubro, também dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, e dia 15, dia do professor que leva conhecimento. Quero deixar para você uma reflexão que eu julgo super importante, até porque nós falamos desse segmento tão consumidor, tão importante, tão valioso, que é o supermercado. Mas deixar uma reflexão. Tem muita gente cobrando caro por algo barato. E tem gente cobrando barato por algo que deveria ser caro. Ou seja, agregue valor no seu negócio, agregue valor na sua vida. Um forte abraço, até a próxima. Fiquem com Deus com mais um Virando o Jogo a partir da próxima semana. Comigo, Marcelo Salum.